Glória a Deus. Pode se assentar, amado. Shalom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo seja sobre a vida de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. No livro de Juízes, capítulo 7. Tirei o sapato, que eu gosto de pregar sem sapato, mas está frio. Só no pé. Juízes capítulo 7, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho longa. Vamos ler um pouquinho a partir do 6, Juízes 6, vamos ler alguns versículos, para que você entenda o contexto do que nós vamos pregar. Amém? Amém? Tem alguém aí? Amém. Alguém está me ouvindo? Amém. Glória a Deus, Juízes. Juízes capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, no verso 1, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Verso 5, esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziam Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Verso 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Verso 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, e liberte Israel dos midianitas, sou eu quem o envia. Mas o Senhor, diz o 15, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando com um só homem. Amém? Até aqui, por enquanto, nós vemos aí que o povo de Israel estava sendo oprimido, né, de tal maneira que diz aqui a palavra que eles estavam vivendo numa pobreza terrível. Porque tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles faziam, os midianitas vinham e roubavam, e tiravam, e saqueavam, e eles viviam a fome. Né? Eles viviam um tempo de fome, porque não tinham sequer o que comer. Então, Gideão estava ali escondido, na verdade, né? Fazendo ali o seu, debulhando, se eu não me engano, trigo, né? E ele estava ali escondido para que os midianitas não viessem roubá-lo. E então o Senhor apareceu a ele e disse que ele iria guerrear. Ele falou assim, mas como? Né? Eu sou o menor, eu sou o que tem menos força. Né? Então nós precisamos entender isso. Que a nossa posição terrena, é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. A nossa posição terrena não determina a nossa força. Amém? Eu sou a caçula. Quem esteve aqui no chá de mulheres que nós fizemos, conheceu a minha história, sabe como foi terrível. Né? Eu era a pior das piores. Né? Era a irmã que menos valia. Era a irmã mais terrível, a que mais aprontou, né? A que deu mais desgosto para minha mãe. Né? Ainda bem que antes dela morrer, eu me converti, deu tempo de, né, ter uma folguinha. Mas o Senhor, a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Hoje eu posso estar aqui, não porque eu sou o melhor, mas porque o Senhor me levantou e me fez maior, não maior no sentido humano, mas maior espiritualmente, me deu um novo tempo, uma nova vida, uma nova história. Amém? E eu pude viver, né? A minha irmã, por exemplo, a Sônia, né? Me chamava de mãe, ela falava assim, ela era mais velha, né? Falava, eu sou a mais velha, mas você é minha mãe, né? Então, quer dizer, são coisas que só o Senhor faz. Amém?
São coisas que só o Senhor transforma em nossa vida. Então não pense que às vezes você pensa, minha força é pequena, eu sou sozinha, eu sou viúva, eu sou a caçula, eu sou não sei o quê. Irmãos, a sua força não está em você, mas está no Senhor. Amém? Se é Ele que vai à sua frente, se Ele ordena, vá e creia que o Senhor fará. Que não é a sua força. Porém, o Senhor falou, vá na sua força e eu estarei à sua frente. Amém? Então, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ter uma atitude de tomar uma atitude. Né? Porque nós não podemos deitar em nossa rede esplendidamente e falar, Senhor, faça a tua vontade. Né? Mas nós vamos caminhando e crendo que o Senhor vai à nossa frente. E Ele vai nos habilitando. Continuando a leitura. Vamos para o capítulo 7. Adiantar um pouquinho. Jerubbaal, isso é, Gideão, deixa eu falar, ele era chamado de Jerubbaal porque o Senhor mandou e ele derrubou os altares de Baal. Né? Então começaram a chamar ele de Jerubbaal, ou seja, que ele lutou contra Baal. Né? Então veja bem, Baal era um deus, né, que era ali da região e todos serviam, mas ele lutou na força do Senhor. Ele derrubou os altares e levantou um altar de adoração ao Senhor. Depois, leia com calma, leia todo o livro de Juízes, mas essa história de Gideão, leia o capítulo 6 em diante, que você vai entender melhor o contexto. Amém? Jerubbaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado pode deixar esse monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Irmãos, eles eram em 10.000 mais 22.000, quem sabe fazer conta? 32.000, né? Eu ia falar que não somos... Aqui diz o exército, irmãos, não está dizendo os chefes de família, está dizendo o exército, eram guerreiros. Amém? Se levantou um exército para ir com Gideão à luta. Mas o Senhor só falou assim, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. Só falou isso. 22.000 voltaram para casa. Isso é que é exército, hein? Isso é que é exército, 2/3, estou certa? Fugi da escola, mas lembrei, ainda não estou tão ruim. Então, irmãos, olha só, nós aprendemos ou falamos antes o quê? Que nós não podemos, o nosso tamanho, né, humanamente falando, não mede o nosso tamanho espiritual. Mas nós vemos aqui nessa parte que o medo nos faz pequeno. Né? Homens fortes e valentes, guerreiros, mas apenas uma palavra, quem tiver com medo e assustado, né? Corra! Aí um olhou para o outro e falou, bora, Bill! E 22.000 voltaram para casa. Amados, eu acho que Gideão olhou bem assim, né? Falou assim, Deus do céu, e agora? Só restou 10.000. Mas Deus não queria que o povo ganhasse aquela guerra e achasse, tá vendo? Nós fomos fortes. Deus ia mostrar que era Ele, que era a força dele que iria vencer. Aí, continuando o verso 4. O Senhor, porém, disse a Gideão, seu exército ainda está grande demais. Desce com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Eu fico pensando na cara de Gideão nessa hora, né? Como assim, Senhor? Perdi 2/3 do exército, o Senhor está achando ainda que, né? Que é muito, que estou com muito, estou com 1/3 só do que eu tinha. Então pensa, Deus mandou ele foi. Estou indo com 32.000 homens. Aí no meio do caminho 22 volta. Aí ele já fica preocupado, né? Eu ficaria. Aí Deus falou, não, mas ainda é muito.
Quando Gideão desceu com os guerreiros, diz o verso 5, até a fonte, o Senhor lhe disse, separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água com das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Irmãos, quanto nós tínhamos? Vamos lá, aula de matemática hoje. 32 mil menos 22 mil? 10 mil menos 300? 900? Foram embora. Aí acho que Gideão, você procura, Gideão estava entre eles, né? Acho que Gideão se enfiou no meio e foi junto, porque 300 agora, Senhor, aí não dá, né? Aí é demais, ficar só com 300 homens, aí não rola. Mas nós vemos, né, por quê? Né? Os homens, você imagina, guerreiros estão ali. Quando nós tivemos a oportunidade de ir para Israel, nós conhecemos a fonte de Gideão, né? Inclusive até mergulhamos nela, é um lugar lindo hoje, né? Mas naquela época era certamente um lugar deserto, né? Um lugar no meio dos lugares de guerra, né? Então você imagina, um soldado está ali, simplesmente abaixa, ajoelha e fica bebendo água tranquilamente. Essa é a posição de soldado, amados. Né? Essa parte nos mostra o cuidado e o quanto o soldado precisa estar vigilante. Por isso, Deus falou, não, aqueles que, né, levaram a mão para beber, é os que vão com você. Porque são homens que estão atentos. Porque se o inimigo chega por trás e você está de joelho, é só, né, dar uma empurradinha, já afoga ali mesmo. Mas eles estavam atentos, e são esses 300 que o Senhor separa para ir com Gideão. E aí fica outro aviso para nós, né? Vigiemos. Porque se nós entendemos que a nossa posição é colocada pelo Senhor, não pelo nosso tamanho humanamente falando. Se nós lançamos fora todo medo, como diz a palavra, que o amor lança, nós amamos a Deus, amém? Então lançamos fora o medo. Mas se nós não vigiarmos, amados, o medo vem e nos domina. O medo é como um demônio. É como um espírito que vem sobre nós. E a nação, e o mundo, eu diria, né, está sob o domínio do medo. Nós vemos quantas pessoas em depressão. Quantas pessoas com síndrome do pânico. E é uma coisa inexplicável, né? As pessoas falam mesmo. Olha, não sei. Vem de repente, é um medo, é um desespero. E eu já contei para vocês, não sei quantos estavam aqui ou quantos se lembram, mas eu já passei por uma situação, pelo menos 2 vezes assim. Uma vez foi dirigindo, não, mais de 2 vezes. Uma vez foi subindo, quem conhece o Shopping Tatuapé? Posso falar o nome do Shopping Tatuapé? Porque agora aqui estão me proibindo de tudo, irmãos. Eu estou o estacionamento deles lá em cima. E aí eu comecei a subir com o carro. O Ale é o mais velho aqui, é a minha maior testemunha. Eu nunca tive medo de dirigir, né? Eu sempre fui meio... Te entreguei, Ale. É o mais velho de amizade, de conhecimento, né? Então, nunca pegava o carro do Alê, sempre peguei, mesmo quando eu não dirigia o automático, eu não sou uma pessoa de ter medo. Mas, de repente, me deu um medo de subir aquilo, minha vontade era parar o carro no meio do caminho e falar, alguém dirige para mim, foi me dando um desespero. E eu comecei a ficar com labirintite, né? Bem legal, né? Aí eu falei, não, vou bater, aí vem, é terrível. Né? Mas eu falei assim, não, né, que vou devagarzinho, mas e a subida é pior, né, porque você tem que acelerar. Na descida você ainda vai mais fácil, mas eu falei, eu vou, né? E fui, desci, né, porque quem sobe tem que descer, né? E na outra vez que eu fui lá, eu falei, vou estacionar embaixo. Aí eu falei, não vou estacionar em cima, né? Porque se a gente não enfrenta, amados, ele nos domina.
nos domina simplesmente. E não é algo realmente inexplicável. Outra vez eu estava na estrada, né? Voltando, acho que de Guarujá. E aí eu comecei a ficar assim, com a sensação de que eu ia bater, e vai bater no muro, vai bater não sei o quê. Uma coisa horrorosa. E na estrada, e sozinha, né? E aí você faz o quê? Encosta o carro e liga para o marido, vem me buscar. Não, né? Naquela época não tinha home office ainda, ele estava trabalhando, né? Eu ia sozinha. E fui. Mas muito ruim. E nunca tinha, né, sentido. E a última vez foi até recentemente, né? Foi pouco antes da pandemia ou depois da pandemia, que eu até pedi para vocês orarem depois, né? Também foi quando eu fui buscar até o Jeep, né? A gente trocou de carro e era lá em Santo André, né? Santo André, que eu ia pegar. E aí eu fui buscar o carro e falei para a moça, né, da corretora, porque a gente tem que trocar o seguro do carro, porém a gente troca quando pega o carro, para não ficar descoberto, né? Então eu falei, quando eu chegar lá, entregar o carro velho, aí eu te aviso, você faz a troca, tá bom, né? E chegou lá, eu esqueci, né? E aí fiz a troca e vim embora com o carro. E eu já fui, na verdade, com medo, né? Já com uma sensação ruim. Ruim, vai bater, vai acontecer alguma coisa, vai. Aí fui. Quando eu voltei, carro novo, e o rapaz me explicou tudo do carro, mas eu não ouvi nada. E eu não sei se ele não me explicou, se eu não ouvi, mas esse carro ele tem um negócio que ele desliga, né? Como que chama, Átila? Start-stop, né? Então, quando você para, ele desliga o motor, né? Mas não desliga o carro de verdade, né? Então, eu parei num farol, o carro desligou, eu falei, pronto, morreu o carro, e agora, carro novo, o que acontece, o que eu faço? Nisso, eu lembrei que o carro estava sem seguro, porque eu não falei para a moça, né? E, simplesmente, uma pessoa bateu no vidro do carro, assim, pedindo dinheiro. E eu falei, não tem, e ele começou a xingar, tá? Jesus! Então, olha a situação, né? Eu com medo, carro morrido, né? Eu sem seguro, eu queria passar mensagem, por favor, pode fazer seguro, não sabia o que eu fazia, irmãos. Né? Mas foi muito, essa vez foi o pior dia que aconteceu. Depois até pedi para eles orarem na intercessão, e passei um tempo assim, com medo de dirigir. Mas não falei para ninguém, né? Até falei assim, tem coisas que a gente não fala audivelmente, a gente só fala com o Senhor, amados, né? Porque o inferno só espera para ele. Ele não sabia. Eu estava com medo, mas ele não sabia. Eu ia assim, por dentro assim, né? Mas ia, tem até como chama aí? As figurinhas que vocês mandam, que o cara vai beber água e toma água assim, né? Então, eu estava daquele jeito por dentro, mas estava assim, né? Quem via, é que nem quando a gente prega. Você prega tão tranquila, e por dentro a gente está assim. Então, um ataque terrível, amados. Né? Aí, depois que estava passando, aí reuni o pessoal da intercessão, selei a sala, proibi que o inferno ouvisse, e falei, olha, vou pedir para vocês orarem, mas nem comentem entre si, fora da proteção, assim, né? Porque nós pedimos para o Senhor selar, para que o inferno não ouça, porque foi um período difícil. Né? E assim, do jeito que veio, foi, né? Mas por quê? Porque a gente se posiciona. Porque senão você começa, não vou dirigir. Vai acontecer. E é impressionante. E não era só eu dirigindo, não. Pegava a estrada com o Roberto, eu também a sensação horrível. Quem me conhece sabe como eu sou distraída, né? Tanto que, às vezes, ele fala, você não sabe esse caminho ainda? Eu falo, não, nem vi como que a gente entrou nessa avenida. Né? E eu vinha na estrada assim, sabe, olhando, vai bater, brecou muito em cima, vai não sei o quê. A sensação sempre é que ia acontecer um acidente. Então, quer dizer, é uma luta constante. Nós precisamos estar vigiando. Amém? Então, não fique pensando, mas é normal. Claro, irmãos, há problemas de hormônios, ok? Nossa alimentação é péssima,
né? Mesmo aquele que come super bem. Nós não temos mais uma coisa plantada ali, né? Minha mãe tinha ali a hortinha, né? Então, mesmo que você coma legumes, frutas, você não sabe o tanto que vem contaminado, o tanto que tem de agrotóxico, e etc, etc, etc. Essa é a parte da Jéssica e do Marcelo que gosta de falar dessa parte de ecologia e tal. Então, a nossa alimentação é ruim, nossos hormônios são alterados, há toda uma coisa física, amém? Não estou dizendo, procure um médico, se é necessário, procure um médico, se é necessário, tome uma medicação, mas tem coisas que nem foi o meu caso, do jeito que veio, passou, né? Não era questão física, era extremamente espiritual. Então, a questão pode ser só espiritual e a questão pode ser física, mas se agravar se você não vigiar. Amém? Então, esteja atento, busque na palavra, busque força no Senhor. Não é o número de pessoas, não é se você tem dinheiro, não é se você tem marido, não é se você tem uma família grande, é se você tem o Senhor. Amém? Não é se os 22 mil foram embora, depois mais 900, só ficou 300, mas o Senhor estava ali desde o começo. Foi o Senhor quem ordenou. Amém? Verso 7, o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifres de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite o Senhor lhe disse, levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Pouca gente, né? Eu estou com 300 e ia estar uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Aí você lê aqui e você fala, Senhor, tem certeza que mandou ele descer para ele ter coragem? Né? Alguma coisa. Descendo, vendo isso, Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse, tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu, o sonho só pode significar uma coisa. A espada de Gideão, filho de Joás, o israelita, Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Posso ouvir um glória a Deus? Até o inimigo reconheceu, né? Olha o sonho, muitas vezes nós não discernimos o sonho, mas eles que nem sabiam que Jesus era o pão da vida, amém? Nós já sabemos. Um pão rolando derrubou uma tenda, e ele discerniu, nós vamos ser derrotados pelo Senhor. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Veja bem as armas que ele entregou para os soldados. 300 homens contra uma multidão de gafanhotos, né, que tinham camelos como areia. E esses 300 homens foram divididos em 3 turmas. Em 3 passos nós vencemos. Com 3 pessoas nós vencemos. Pai, Filho e o Espírito Santo. É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Esses 300 homens eram apenas um símbolo de que Deus ia entregar nas mãos dele. Porque Deus nem precisava desses 300. Deus não precisa nem dos 100 reais que você tem na conta. Nem do negativo. Deus precisa de você.
que você tenha fé, que você vá à frente, que você creia. O vaso. Quem ganhou um vasinho aí? Era um por pessoa, mas faltou vasinho, né? Quem é o vaso? Como que é? O vaso somos nós. Quem é o vaso, amados? O que a palavra fala a respeito de vaso? Abre lá. 2 Coríntios 4:7. Quem achou pode ler. Quem é o vaso? Nozes, amados. Nozes, não é nozes de comer, é nós. Nós somos o vaso de barro. Esse vasinho aí é você. Pequenininho, né? Frágil. Igual você não, Natasha, você não é mais pequenininho. Você já está grande, a Natasha cresceu, né? Está uma mulherona. Nós somos como um vaso de barro nas mãos do oleiro. E aqui diz que há um tesouro dentro dele, amém? O que foi que tinha dentro desse vaso, segundo o texto aqui? Oi? Segundo o texto de Gideão. Falem alto. Tocha, fogo. Quem tem fogo aí? Fogo do Espírito Santo que está dentro de nós. O fogo do Espírito que queima, que clama, que nos dá força, que nos renova, para nós vivermos este milagre. Este fogo que queima dentro de nós. E a trombeta. A trombeta significa o quê? Cadê o Daniel? Daniel subiu? A trombeta significa o quê? O anunciar. A palavra, o evangelho. Você precisa carregar a trombeta, você precisa anunciar. Você pode e deve anunciar o evangelho. Amém? E a sua voz não sai só daqui, amados. A sua voz sai daqui. A sua voz sai daqui. A sua voz sai daqui. Sua voz sai daqui. Sua voz sai daqui. Amém? Quando você ajoelha para orar, a sua voz está sendo ouvida. Quando você caminha nos caminhos do Senhor, quando você sai para ajudar alguém, você está pregando o evangelho, você está sendo trombeta, seus pés estão sendo trombeta. Né? Quando a Lê vai lá para Osasco? Suzano, né? Que é mais longe ainda. Né? Os pezinhos vai anunciando. Dói às vezes, né? O joelhinho está meio trôpego. Mas vai, se firmado na força do Senhor. É fácil? É, né, Lê? Todo dia, vou lá. Não é, irmãos. Mas está anunciando o evangelho, é a trombeta. O seu olho, quando você olha com amor, né? Quando alguém para ali no farol e você, em vez de olhar assim, você olha assim, né? Com amor. Seu sorriso. Né? Quando você tem vontade de brincar de roxinho com alguém, mas você sorri, deixa que o amor flua. Você está pregando o evangelho, você está sendo trombeta. A palavra está saindo da sua boca. Amém? As armas que o Senhor tem colocado nesse vaso de barro. Verso 17. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Né? Porque não só pelo Senhor. Mas o segredo aqui é a unidade, a direção, a autoridade. Israel vivia um tempo, amados, que cada um fazia o que queria. Né? Qualquer semelhança com a atualidade. Sabe a história de, não preciso ir para a igreja. Eu sou a igreja, né? Eu sou igreja em casa, eu não preciso.
Cada um fazia o que queria. Nós lemos o livro de Reis, de Juízes, nós lemos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Né? Aí, às vezes, de vez em quando, Deus levanta um rei que faz o que é bom aos olhos do Senhor. E aí ele tira os altares, ele faz tudo certinho. Aí o filho vem e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí levanta altar de adoração a outros deuses, faz tudo conforme ele quer. E eles viviam esse tempo de desunião. E aqui nós vemos uma unidade. Eles estavam lutando pelo Senhor, mas era Gideão que estava indo à frente. E eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Amém? Nós não somos idólatras de denominações ou de pastores, mas é preciso que haja uma união no lugar onde você está plantado. Amém? É preciso que você tenha a força de chegar para o seu irmão e se seu irmão falar, mas a pastora hoje estava com uma camisa muito larga. Né? Você não complete, é verdade, né? A pastora estava feia, né? Não, senta aqui, deixa eu te contar, você não viu? Né? Você fala assim, irmã, fala para ela, né, que a camisa estava larga, assim, né? Ou dá uma camisa nova para a pastora, né? Ela emagreceu. Amém? Só ouvi um amém, só vou ganhar um presente. Né? Às vezes nós nos juntamos só para pôr fogo, e não é fogo santo, né? Só para detonar, mas nós não ajudamos a crescer. Isso não é unidade. Isso não é estar juntos. Nós precisamos estar juntos, pelo Senhor e pela comunidade, pelo Senhor e pelos pastores, pelo Senhor e pelos irmãos. Isso não é só os pastores, quando o irmão necessita, nós não nos reunimos? Amém? É a unidade, respeitar a autoridade, honrar a autoridade, saber que pagamos um preço pelo Senhor e por nossa comunidade, para que outros ouçam, para que outros, não importa se vão ouvir aqui e congregar em outro lugar, mas que ouçam a palavra do Senhor. Essa é a nossa prioridade, que sejam alcançados. Amém? Mas para isso é preciso haver uma unidade. Se cada vez que pisarem no seu calo, você se sentir ofendido e tiver vontade de congregar lá na esquina, na outra, a gente não fica em lugar nenhum. Nem em casa, com a nossa família. Sim ou não? Verso 19. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, dá para ligar o ventilador aí? Por favor, virar para cá, senão o povo morre de frio. Né, já tem gente falando mal de mim, falando assim, a pastora é muito calorenta. Ah lá. Então, depois da meia-noite, da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Irmãos, o que tinha dentro do vaso? Vocês estão vendo fogo aqui dentro? Estão vendo luz? Mas tem. É possível ver? Se estivesse aqui, vocês veriam, né? Ou num transparente. Essa luz que você carrega aí com você, esse fogo, só é possível ser visto quando você quebra o seu eu. Quando você não se importa consigo mesmo, né? Quando você se expõe muitas vezes, né? Passa vergonha no púlpito, assim, né? Para que o Senhor seja honrado. Não me importa o que seja de mim, mas aquilo que o Senhor traz para a vida de cada um, que a luz dele brilha. E às vezes nós queremos que as coisas mudem, às vezes nós queremos vencer a batalha, às vezes nós queremos nossa família conquistada para o Senhor, mas nós não queremos dar um passo em direção a isso. Nós não queremos mudar uma vírgula do nosso temperamento. Nós não queremos abrir mão de uma questãozinha.
Na nossa idade, a gente aprende que é melhor ter paz do que ter razão, né? Mas até certa idade, a pessoa quer ter razão. Quer ter razão. Não, eu tenho razão, eu vou provar que eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. E de um fato, existem 3 versões. A sua, a do seu irmão e a verdade. Porque cada um tem a sua visão. Não quer dizer nem que um está certo, nem que o outro está certo. Às vezes, a maneira que eu estou vendo. Já dei exemplo aqui mais de uma vez, não sei se de púlpito, mas já falei assim, uma vez que eu passei o Marcos passou por mim, assim, de costas, cumprimentou todos os irmãos que estavam assim, e não me cumprimentou. Mas eu não tenho problema com o Marcos. Mas se eu tivesse, assim, problema eu digo assim, se eu achasse que ele não gostasse de mim, o que eu ia sentir? Foi de propósito. Depois eu fui e falei, ei, irmão, o que eu fiz com você? E contei para ele, ele falou, sério, pastora? Eu fiz, e ele fez, amados. Encostou em mim, cumprimentou quem estava aqui, cumprimentou quem estava na minha frente, e não me cumprimentou. Então, olha como, se tivesse algum problema, o que eu ia falar? Foi de propósito. E aí eu ia falar, também não vou cumprimentar. Não é assim que a gente faz? Falou comigo, também não vou cumprimentar. Aí ele ia achar, pastora, fiz alguma coisa para a pastora. Porque a pastora não está me cumprimentando. Quem ia ter razão? Os 2 e nenhum, Porque, no meu ponto de vista, ele tinha passado e não me cumprimentou. No ponto de vista dele, ele não tinha feito nada. Mas a verdade era que, simplesmente, ele não me viu. Então, tome muito cuidado. Cresça. Deixa de melindre. Às vezes, a gente é muito melindrado. O Bernardo, às vezes, a gente encosta nele, ele tem 2 anos. Que idade você tem? Ele pode ser chato ainda. A gente já passou um pouquinho da idade, dona Isabel? Só tem idade para ser chata? Não tem mais, Tem que crescer. E todo dia a gente é chata, não é? Mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando. A gente vai trabalhando em favor de quem? Da família e de nós mesmos, amados. E de nós mesmos. Porque se cada vez que seu esposo faz alguma coisa, você resolver pagar com a mesma moeda, e às vezes ele nem fez, é só a gente que acha, porque às vezes é natural, Fala, Deus! Deus está falando, irmão. Irmãos, às vezes eu penso assim para o meu marido, falo assim, mas cara de pau, depois que fez tal coisa, parece que não fez nada. Mas na cabeça dele não fez mesmo. Tipo, a gente saiu atrasada, eu nervosa, não sei o quê, ele sai e fala, amorzinho, quer que passe na padaria para comprar um pão? Eu falo, amor, a gente está atrasado, Quer dizer, ao invés de eu falar assim, obrigada, amor, pela sua preocupação, mas a gente está atrasado, não. Já falo, tá, para quê? Não viu o horário? Mulher rixosa. Irmã, deixa de ser rixosa. Vai lá, abraça seu marido. Faz um carinho. Compra uma camisola do Sim. Quem lembra da camisola do Sim? Tem a camisola do Não, que é aquela do político. Sabe aquelas camisas que as mulheres põem para dormir com a cara do político assim? Camisola do Não. Não precisa quebrar esse aí que você está aí, mas eu dei esse vasinho para que você se lembre. Você pode plantar, você pode pôr ali na sua casa, você pode só deixar vazio, mas se lembre que é preciso quebrar o vaso. Para que a luz do Senhor brilhe. Para que haja realmente vitalidade, vida na sua casa, no seu lar. No verso 20 diz, então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiram. Eles lutaram? O que aconteceu? Um lutou com o outro. Os gafanhotos lá, os 300 não precisaram fazer nada.
quebraram vasos, quebraram aquilo que eles eram, deixaram o medo, né, lá atrás, vigiaram e passaram a ser guerreiros do Senhor. Então o Senhor fez o milagre com o fogo, com o Espírito do Senhor e com o anúncio do Evangelho. Eles estiveram ali e o Senhor nos fez vitoriosos. Quando os 300 israelitas, diz o 22, tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns com os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolã, perto de Tabanate. Então, cadê? O Dani não está aqui, né? Era para o Dani estar aqui. Desse barro é feito do material do Senhor. E ele vai mudando, e nós deixamos de ser as mulheres rixosas, e nós deixamos de ser os maridos demorados e chatos, tem que falar dos maridos também, e nós deixamos de ser aqueles vizinhos encrenqueiros, né? As noras chatas, as sogras chatas, nós passamos a ser luz, amém? Mesmo estando reconstruídas, mesmo sendo vasos, mesmo sendo frágeis. Porque se você pensar, você vai pensar no quê? Num vaso de vidro, né? Para que a luz pareça. Assim a luz apareceria. Mas o vidro é muito frágil, muito fino. O vidro é feito de areia, essa vidro, não é? Sabe os estudantes? É feito de areia. Não é feito de barro. O Senhor fez o homem do barro. Por isso que o Senhor faz um vaso de barro, mas um vaso de barro divino. Para que você transpareça a luz do Senhor. Para que a luz do Senhor, onde quer que você vá, ela brilhe. Como se fosse realmente um vidro. Não, é indescritível. Não é como quando nós lemos em Apocalipse, dá para você imaginar um mar de vidro? A palavra diz que há um mar de vidro. E a gente não consegue imaginar. Imagine também um vaso que seja transparente. É assim que o Senhor quer que nós sejamos. Um vaso perfeito em suas mãos. Deixa ele te quebrar. Ele não vai jogar os pedaços. Cada um para um lado. Ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer um vaso perfeito. Vai fazer um vaso de honra, um vaso de ouro, um vaso para que o nome dele seja glorificado no meio do seu povo. Que outros vejam a luz do Senhor brilhando na sua vida. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu prédio,
seu home office,